sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conecta Unimogi, nosso podcast que é um espaço de conversa sobre assuntos importantes que conectam pessoas, ideias e conhecimentos. Hoje estou aqui com a Bruna e com o pessoal da Renovias e com o professor Gildo, que vai falar pra gente um pouquinho sobre o Maio Amarelo. Comenta um pouquinho pra gente, Bruna. O Maio Amarelo é uma campanha de conscientização para falar sobre acidentes de trânsito que acontecem com muita frequência, infelizmente. Então a gente convidou os enfermeiros da Renovias e o professor Gildo para estar falando um pouquinho sobre isso, porque é a área de atuação deles, tanto o trabalho na Renovias quanto o trabalho na PH. Pode se apresentar. Boa noite, obrigado pelo convite, em nome da Renovias, meu nome é Alexandre, estou hoje como coordenador de operações na Renovias. Estou um pouco tempo lá, né, Gildo? Já quase 28 anos e já passei pelas áreas no carro de emergência, na VIR, e hoje estou coordenando toda a operação. Trabalho em conjunto com o Machado, com o pessoal da PH e as demais áreas de operação, né? Eu sou enfermeiro graduado em 2006 pela Unifag, em Jaguariúna, e depois alguns treinamentos e pós-graduações em atendimento pré-hospitalar e atendimento aeromédico. Uhum. Uma das pós aí eu fiz junto com o Machado, eu e o Machado estivemos juntos na pós-graduação. É uma área que traz bastante desafio, exige bastante conhecimento e dedicação, mas vale a pena. Não é, Machado? Com certeza. É perigoso, tem os riscos, mas é muito gratificante. Uhum. Faz bastante tempo que você está nessa área? Eu entrei na Renovias em 2001, não era da área de enfermagem, eu entrei como condutor de ambulância. Uhum. E já no primeiro momento já me identifiquei com a atividade, com a profissão. E tem uns protocolos, a gente chama lá de manual operacional, e tinha a parte de anatomia, os protocolos de atendimento, e eu devorava aquilo. O tempo que a gente tinha ocioso na base, né, eu ia lendo, e fui gostando muito. Comecei a fazer o técnico de enfermagem. Aí fiz o superior, graduei em 2007. Aí já, logo que eu me graduei, eu tive a oportunidade, surgiu uma vaga de enfermeiro. Aí me promoveram para enfermeiro. Aí eu trabalhava junto com o Gildo, eu fazia um plantão, o Gildo fazia outro, e o Alexandre era o nosso folguista. Ele cuidava da parte de tráfego e cobria a nossa folga do APH. Aí, em 2009, né, nós fizemos a pós-graduação em atendimento pré-hospitalar e fomos crescendo, sim, tomando gosto. Em 2012, eu entrei no SAMU, trabalhei um ano como intervencionista, aí passei para o núcleo de educação, aí passei para a área de coordenação, aí eu estou conseguindo conciliar o SAMU e a Renovias, né? Então, é uma carga puxada, mas é muito, assim, pela paixão, assim, e é um serviço muito gratificante. Então, você acaba superando e você vai criando círculos, né? O Gildo, trabalhei com o Gildo também um período em UTI, no hospital. Não me identifiquei muito com o intra-hospitalar, UTI. Acostuma mais com a correria da rua, né? A correria da rua é diferente. E estamos sempre juntos. Sim. O Gildão aqui na área de saúde no hospital, a gente sempre tem contato. O Gildão manda mensagem, não vem pra cá que tá lotado. Manda pra outro lugar. Isso vai conversando. Faz, né, sempre tem essa articulação para conseguir atender o paciente da melhor forma possível. Se apresenta você, Gildo, agora. Meu nome é Gildo, sou enfermeiro, né? Também sou graduado pela Uniararas, 2005. Sou pós-graduado em terapia intensiva e cardiologia. E trabalhei no APH um tempo com o Machado e com Esqueceu o Alexandre. É que a gente chama de Xandão. Xandão. Com o Alexandre. E assim, eu sempre trabalhei em urgência e emergência. Sempre coordenei, trabalhei em UTI, trabalhei em pronto-socorro, né? E o APH foi um desafio, porque você sai fora do ambiente hospitalar. O ambiente hospitalar te traz
um pouco mais de segurança, né? E o APH é mais... É aquela urgência que você não sabe que você vai pegar, que você não sabe que... No hospital está tudo planejado, tudo organizado, na rua, tem tudo na ali na pista, mão, né? Na Tem rodovia. aquela rotina, né? Sim, e rodovia é muito perigoso, igual Você falou, sai de um Michel. ambiente amplamente controlado, que é o hospital, que é a área hospitalar, para um ambiente totalmente onde você depende da atitude do motorista, do cliente, do usuário da rodovia. O comportamento dele, no momento de uma ocorrência, ele afeta o nosso atendimento, a nossa segurança, a segurança da vítima e a segurança dele próprio, né? Então, você sai de um ambiente onde nós temos uma equipe formada, já conhecida, que é o médico, o enfermeiro, o técnico, o grupo que está ali dentro de uma UTI, Pessoas que por você exemplo. sabe que você pode confiar. E na rodovia a gente acaba atendendo junto com os outros serviços, não que a gente não conheça, não tenha integração, isso deve existir. Sim. E aí você passa. Quem vem aqui hoje? Quem é a equipe que está trabalhando hoje? Né? E uma coisa importante que eu sempre falo e vou repetir várias vezes. Nós escolhemos as vítimas. Nós escolhemos trabalhar com ela. Não interessa se é fora do hospital, se é dentro do hospital. Nós, o grupo, a Renovias, o SAMU, o Corpo de Bombeiro, a Defesa Civil, nós temos que fazer o melhor para as vítimas. Então, a gente escolheu estar lá, para o bem dela. Então, Vamos fazer o melhor possível, sempre. 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 Essa que é a nossa preocupação. Então, a segurança nossa vem em primeiro lugar, a segurança da equipe, a segurança da vítima para um atendimento ser 100% correto, eu não diria, mas atingir o seu ápice, né? Trazer o melhor conforto para a vítima, o melhor atendimento para o paciente. Bom, para começar, Luiz, Alexandre, como profissionais que estão na linha de frente, como vocês percebem que as pessoas no trânsito realmente têm consciência sobre a segurança no trânsito? Infelizmente hoje nós notamos um crescimento absurdo no número de acidentes, não só na rodovia, mas no município, nos municípios. Vidas são perdidas diariamente, a cada 6 minutos, né? Várias pessoas morrem no Brasil de acidente de trânsito, né? O uso do celular, eu vou dar o primeiro exemplo. É um equipamento hoje que nós dependemos dele 100% e ele se tornou um perigo, ele se tornou uma epidemia, que nós chamamos de epidemia da distração. É só uma mensagem, é só um áudio, é só uma leitura, é só um oi que eu vou mandar lá para minha colega. São 10 segundinhos que você desvia o olhar. Não fala em 10. Uma notificação, 3 você segundos. Já perde tudo. 3 segundos que você desvia o seu olhar para a tela do celular, você se envolve num acidente de até natureza grave. Então, assim, essa é a nossa preocupação. E as pessoas não têm o mínimo de noção disso, não. né? Infelizmente, nós vivemos num país permissionista, né? Não estou criticando nosso trânsito, nosso Código Nacional de Trânsito é um dos melhores do mundo, né? Ele é de 1997, mas ele é um dos melhores do mundo. Ele tem várias leis que nos ajudam, mas ele tem brechas, como todo o nosso Código Penal brasileiro. Então, o que acontece? Eu vou usar só um pouquinho. Eu vou falar que eu não estava usando. Eu vou dar um exemplo. Nós temos um policial rodoviário que fica no CCO. A Renovias não tem o poder de fiscalização. Quem fiscaliza é a polícia rodoviária através das nossas câmeras. São infinitas as autuações diárias pelo uso do celular ao volante. Nós temos câmeras inteligentes que detectam a infração e mostram lá pro policial, vou falar de novo, o policial, que valida aquela imagem e faz a autuação. Mais de 70% é o uso do celular. O uso do cinto também é uma das infrações que tem maior índice também. Mas o uso do celular hoje... Está em primeiro. Né? Então, para você tirar a atenção do volante em 3 segundos, você está debaixo de uma carreta. Né, Machado? Colisão traseira. Eu entendo que, assim, a questão é entre negligência, imperícia e imprudência. Tem o motorista que faz conscientemente, ele sabe que é errado, que existe o risco de dar errado é muito grande. Mesmo assim, ele insiste em atender o celular, ver uma mensagem, colar no veículo da frente para fazer uma ultrapassagem rápida. Ele encosta muito, encosta.
Surge um imprevisto, Não consegue ele voltar. vai bater, não dá tempo de voltar. E existe a falta de conhecimento, o imperito. Ou a pessoa que se forma, tira CNH, não conhece rodovia, não sabe a dinâmica de uma rodovia, não sabe que um caminhão, para ele frear, ele vai andar uns 100, 200 metros, ele entra... as pessoas não conhecem o que é faixa de aceleração e o que é faixa de desaceleração. As saídas de Mogi Guaçu tem muito acidente. De Mogi Mirim até o Guaçu, sempre tem colisão. E, na maioria das vezes, é próximo a alguma saída ou entrada. Que o veículo que está entrando na rodovia, ele está a 20 por hora, 30 por hora, ele não tem o conhecimento ainda de acelerar o carro na faixa de aceleração e já entrar na rodovia numa velocidade considerável, 60 por hora, 70. Ele entra a 20, 30 por hora. O veículo, o caminhão que está vindo na rodovia, e muitas vezes ele não vai conseguir frear e não vai conseguir sair para a esquerda para desviar, porque senão ele vai bater num outro veículo que está do lado. Então, assim, aí entra nessa questão da negligência da pessoa que conhece, e mesmo assim ela corre o risco, e o imperito, que ele ainda não tem uma consciência, né, ele não tem um conhecimento formado de rodovia. Na cidade tem colisão, uma colisãozinha traseira, é baixa velocidade, né, baixo impacto, é energia, né, baixa energia. Mas na rodovia... É totalmente diferente. É totalmente diferente. Ainda na cidade, às vezes, a gente vê, mesmo com baixa velocidade, a gente vê os acidentes feios, né? Imagina numa rodovia. Né? Os acidentes que a gente vê na rodovia, tem acidente que é horroroso. E jovenzinho, a gente classifica, né? A gente escolhe por dados estatísticos, a gente pega a idade. Se é 1 mês de carta, 2 meses de carta, 19 anos, 20 anos. Eu já cheguei a abordar um veículo que ele estava trafegando na contramão. Ele saiu lá do Trevo da Malha, ali em frente à base. Ele saiu ali dos IPs e fez a alça pela contramão e pegou a pista sentido norte pela contramão. E veio. E deu certo que eu estava vindo de Mogi Mirim para cá. As viaturas vieram acompanhando ele na pista certa, dando sinal para ele. Ele olhava assim e não entendia o que estava acontecendo. Aí conseguimos pará-lo em frente hoje é a Silvamo. Na época era a International Paper. O rapaz jurava que estava certo, que o GPS estava indicando para ele que era para seguir ali. Eram 4 jovens, recém-habilitados, estavam indo para Itatiba. Meu pai, né? Então, assim, você vê que a total falta de conhecimento. O GPS, ele falha. Ele vai te mandar, às vezes, uma rua contramão de direção. Então, assim, a pessoa tem que ter o discernimento. Tá atualizado, né? Ele tem que ter, o motorista tem que ter o discernimento de observar, falar, o GPS está mandando essa rua aqui, tá, os veículos estão tudo vindo de frente, tem a placa de sentido obrigatório. Você não decora as placas. E eles entram porque o GPS está indicando que é para ele entrar ali. Ele não tem esse bom senso, o discernimento, né? Ficamos muito dependentes, né, da tecnologia. Justamente. Sim, né? E o processo de habilitação hoje, ele se tornou falho. Novamente, cumpre-se a legislação brasileira. Não se pode admitir hoje que você se habilite sem uma aula técnica, sem uma coisa mais rigorosa. O trânsito, ele mata, mais do que a guerra do Vietnã todos os anos. Então, se você não preparar o motorista para tudo aquilo... Eu vou dar um exemplo. Nunca tivemos aula de motorista novos na rodovia. Nunca tivemos aulas noturnas para você se comportar no trânsito à noite. Seja ele na rodovia ou dentro da cidade. Esse é o grande problema. Mais uma vez, a gente está permitindo que o trânsito continue matando, infelizmente. São pessoas novas. Como a Bruna falou, tem ficado cada vez mais fácil adquirir a carta. E o carro, ele é uma arma. Infelizmente, ele é. São veículos tecnológicos que desenvolvem grande velocidade. Aí você não usa o cinto, você usa o celular. Tudo aquilo que não pode, você vai se envolver no acidente. E se não tem a manutenção correta do veículo também falha freio. 99,9% dos acidentes são evitáveis. Né? A gente fala sempre isso. Mas o freio do meu carro falhou. Tá bom, quem não fez a manutenção? Fui eu. Né? Olha, o pneu não aderiu direito na hora da chuva. Quem não trocou o pneu? Era tudo que poderia ter sido evitado. E é coisa que as pessoas sabem que e tem aí, que fazer. Elas vão se negligenciando. Tem que ter a informação. As pessoas têm que ter a noção e o conhecimento de quanto é custoso e doloroso uma recuperação hospitalar de uma vítima de acidente
com múltiplas fraturas, lesão cerebral, traumática grave, que a gente sabe que as sequelas muitas vezes são irreversíveis, né? Uma amputação traumática definitiva, uma sequela sem reversão. Quanto custa isso para o Estado? Quanto custa isso para nós profissionais de saúde, para a família? Porque são vítimas de uma faixa etária produtiva dentro do Brasil. A morte, ela é drástica, é claro, sem sombra de dúvida. A vida não tem preço. Mas você ficar numa cama com 20 anos de idade, porque você não estava com o seu capacete afivelado na sua moto, e a primeira coisa que você bateu no solo foi a cabeça, a responsabilidade é sua. Tem coisa pior do que morrer. Com certeza. Né? Gildo, falando um pouquinho agora da sua prática, da sua vivência, qual o impacto desses acidentes para a saúde pública? Então, o Alexandre já comentou um pouco. Essas vítimas, né, desses acidentes, eles vão onerar o serviço, né? Então, é assim, tempo de internação, geralmente são pacientes que têm lesões graves, né? No contexto da saúde pública, né, onera demais a saúde, porque são pacientes que ficam muito tempo internados em terapia intensiva, né, às vezes custeado pelo poder público, pelo Estado, né, por conta de, às vezes, uma bobeira, uma besteira, né, igual o Alexandre falou, não fivela o capacete. Além da demanda da internação, né, tem também os insumos, a parte medicamentosa, né, a parte cirúrgica, né. Um paciente com trauma de crânio, ele não fica menos que 15 dias internado numa UTI, dependendo do tipo de gravidade. Isso só a internação, sem contar a parte dos insumos, medicação, procedimentos. Não né? só dentro, quanto fora do hospital depois, Sim. né? Na alta. Depois tem a parte da reabilitação, né? Que aí demanda mais tempo e muito mais serviços envolvidos para a recuperação de um paciente. E que é um algo paciente que poderia ser facilmente evitado. E assim, é um paciente que poderia estar produzindo, porque aí eles estão em idade produtiva. Eles são, assim, pacientes que envolvem, na maioria dos acidentes, São novos. né? De 20 a São 25 de anos. 20 a 25 anos, em idade produtiva, que devia estar trabalhando, vivendo sua vida. passeando, vivendo, né? Tá em cima de uma em cama. cima de uma cama, fazendo aí uma recuperação que poderia ser evitada. Para vocês da Renovias, deixa eu perguntar. Quando vocês chegam num acidente, qual que é a primeira coisa que vocês olham, que vocês avaliam? A gente faz a avaliação de cena. Antes mesmo de descer da viatura, na aproximação, a gente usa o termo visão ampla, né? Visão aberta, e vai observando tudo que está nas imediações. A gente avalia o tipo do acidente, né? Qual que é a situação, um capotamento, se é um veículo utilitário, se é um ônibus, se é um veículo com produto perigoso. Avalia essa situação, avalia a cena, avalia se eu consigo controlar aquela situação e se eu não consigo controlar, o que eu preciso para controlar aquela situação. Se eu preciso do apoio do corpo de bombeiros, se eu preciso de mais viaturas, se eu observo que é múltiplas vítimas, tem que acionar outros serviços, SAMU, pedir apoio, vai vir ambulância de outro trecho. Então, isso eu já tenho que informar no primeiro momento, que é qual que é a situação, a avaliação, e a partir daí vou tornar a cena segura, vou sinalizar para a segurança da equipe, para a segurança dos terceiros, para não se envolver naquele acidente, e num terceiro momento, que eu vou verificar a vítima. Até chegar à vítima, tem todo um procedimento. Até porque tem como piorar a situação antes de Tem, chegar na vítima, sim. né? Se eu não sinalizar, e eu ir direto avaliar a vítima, entrar na rodovia, pode vir um veículo e
atropelar eu, a minha equipe, colidir novamente naquele veículo, agravar o quadro daquela vítima. O motorista pode estar vindo com um carro com a família inteira. A hora que ele se depara com a situação, ele puxa o volante, ele vai para o canteiro central. Às vezes era um capotamento, a vítima estava lá dentro, mas o condutor estava de cinto, o airbag foi acionado. Ele está retido ali dentro, mas ele está... Muitas das vezes é um código verde, né? Mas, na minha ansiedade, eu chego, vou direto lá atender e não faço essa avaliação e não torno a cena segura, eu posso causar um segundo acidente que pode ser muito pior do que aquele. Né? A família inteira pode, o motorista, se perder, capotar o veículo e ser algo muito mais grave. Coisa que eu teria toda a condição de ter evitado. Então, assim, a segurança de cena é o fator mais importante pra gente. Outra coisa que acontece também é a curiosidade das pessoas, né? Às vezes acaba acontecendo acidentes, não acabam? Sim, com de certeza. Eu pessoas volto a que dizer, vão é o celular. devagar para prestar atenção. É o celular. E para filmar, o curioso né? hoje, ele tira as mãos do volante para filmar um acidente. Que acaba As causando pessoas outros. expõem a vítima imediatamente nas redes sociais porque é mais valioso ela tentar fazer uma sinalização, que aí o que o Machado já disse, que a gente faz a avaliação da cena, a avaliação da situação e traz a segurança. E depois a gente faz lá o que a gente chama hoje de Ronda 360, que avalia todo o perímetro, porque eu preciso estar seguro, a nossa equipe tem que estar segura para atender a vítima de forma correta. É o famoso pôr a máscara em mim primeiro para depois salvar o outro. Eu faço toda essa avaliação, trago segurança para a equipe. A primeira resposta que nós temos que dar lá no curso PHTLS, que eu acabei de renovar, a cena está segura. Estamos todos paramentados. Eu não vou pôr a mão em você, primeiro que eu vou provocar uma infecção, ou eu posso ser infectado. Eu estou te protegendo em primeiro lugar. Então, a gente tem que estabelecer a segurança para que a gente comece a atender. E muitas vezes a gente depende do cliente externo, que é o motorista que está com o celular na mão. E aí é na hora do acidente que temos a colisão traseira, que a nossa equipe pode ser atropelada. O importante, quando você se deparar com um acidente, principalmente na rodovia, é reduzir a velocidade do seu veículo. Se possível, mudar de faixa de direção, que a gente chama hoje do programa Afaste-se, dentro do grupo, que a Renovias faz parte. Ao se deparar com uma ocorrência na rodovia, reduza a velocidade, mude de faixa de direção se for possível. Por favor, não se utilize do celular. Eu sou um profissional de saúde, eu quero ajudar. Em primeiro lugar, a sua segurança. Estacione o seu veículo num local seguro. Esteja ciente de que aquela cena é uma cena de risco. Você tem seu equipamento de proteção individual? Eu tenho. Se identifique. Porque não adianta nada você se identifique para a vítima se você foi o primeiro a parar. E quando alguém do socorro chegar, da Renovias, do bombeiro, do SAMU, da Defesa Civil, quem quer que seja, identifique-se. Olha, eu sou enfermeira, tal, estou aqui para ajudar. Temos uma vítima, passa aquela situação. Então você fez, cuidou da segurança sua, viu a situação e está passando e tem a segurança para trabalhar. Às vezes a pessoa para naquela adrenalina, não tem uma luva, não tem nada, já vai botando a mão no sangue. E aí você corre o risco de ser atropelado, porque você parou o seu veículo no lugar errado, você corre o risco de ser atacada, porque pode haver ali animais que são de propriedade do acidentado, pode ter alguém armado. Aquilo pode se tratar de um roubo, de uma fuga, por exemplo. Ah, isso acontece? Acontece. Claro. Acontece, né? Tanto dentro do município quanto na rodovia. Então, tudo isso a gente tem que avaliar. É muito gostoso trabalhar com emergência, mas não é simplesmente vestir um macacão azul, vermelho, amarelo, não interessa a cor. Você tem que estar preparado para isso. A gente tem que estudar e buscar conhecimento para a gente. As pessoas não têm noção da importância que você é como profissional e qual é a sua importância de você se valorizar como profissional e atender de forma adequada o que a gente fala lá na Renovias e em todos os outros serviços. Eu saio da minha casa e quero voltar para minha casa. Em segurança. Não adianta nada eu fazer um belo socorro e ficar com as duas pernas quebradas.
porque eu socorri no meio da rodovia e não sinalizei. Né? Primordial, né? Você falou uma coisa que eu achei interessante. Se acontecer um acidente na rodovia, um profissional de saúde esteja passando por lá, quiser parar para ajudar, desde que consiga cumprir todos os protocolos, tenha como se proteger, pode ajudar. E quem não é da saúde, teria como ligar? Sim. Para quem que liga? Como é muito poderia ajudar? importante. As pessoas confundem muito a questão da omissão de socorro. Omitir socorro é deixar de fazer qualquer coisa em prol daquela vítima. Você ligou 192, ligou 193, 190, você já está prestando socorro. Não é? Eu não estou pronta, não estou paramentada, e naquele momento aquela situação não era segura. Eu não vou entrar naquele cenário e correr o risco. Eu vou ligar. Ô Luiz, Machado, Alexandre, Gildo, vocês não fizeram nada. Eu fiz, está aqui o registro da minha ligação para o 193. Eu falei com o soldado lá, quem me atendeu no Cobom, e passei todas as informações do acidente. Eu já estou prestando socorro. Né? Diferente de nós estarmos numa cena de acidente e vocês passarem lá e eu saber que você é uma profissional de saúde, eu pedir a sua ajuda e você se negar. Você está cometendo crime de omissão de socorro. Aí você incorre em crime previsto no Código Penal. Crime de omissão de socorro. Então é diferente. Eu tenho a obrigação de prestar socorro se eu for identificado e convocado por alguém que me conhece naquele momento. Se eu não estou protegido, não há segurança, alguma coisa eu fiz a ligação, como eu falei. Isso é importante, né? Não é porque você é uma profissional de saúde que naquele momento você deve correr risco. Lembre-se que a sua segurança vem em primeiro lugar. Eu estou seguro, estou paramentado, eu vou auxiliar. Certo? Legal. Gildo, explica pra gente de forma simples como funciona essa lógica de atendimento inicial no APH. Os meninos já falaram, tanto o Alexandre quanto o Machado. Primeira coisa, a avaliação da cena. É primordial. Tem acidente que tem risco de explosão, né? E, assim, a avaliação da cena em perímetro urbano é mais tranquila. Mas já em rodovia é um pouquinho mais complicado, porque você tem, né, veículos em alta velocidade. A avaliação inicial, né, compete ao profissional, na hora de fazer a identificação, né, ver se quantas vítimas, primeiro, né, saber quantas vítimas tem envolvida, isso é muito importante, e começar o atendimento pelo fator aí da vítima mais grave. Classificar, né, o start. A classificação, fazer a classificação pelo start, né? E nem sempre a gente está preparado para socorrer várias vítimas. Eu acho que o primordial é chamar ajuda primeiro, né? Fazer aí a sinalização. E tem mais, né, Gildo? O atendimento ele já começa quando você faz a ligação para o serviço de emergência. O TARM que está lá no SAMU, o atendente da Renovias, o bombeiro que está lá no Cobom, quem está lá no 156 nas prefeituras, o atendimento já começa por ele. Ele já vai começar a startar o número de vítimas, quais os veículos envolvidos, Isso. Ali já está o atendimento inicial e mais importante ainda, o que ele vai passar para você no rádio lá da viatura. Guarnição, equipe tal, informes do local que eu tenho tantas vítimas, é uma motocicleta, é um caminhão, é um carro, o que aconteceu? O atendimento já começa aí, quando eu ligo. E o importante, o que a gente sempre pede, né, Machado, Gildo? Quando você faz uma ligação para o serviço de emergência, sabemos que não é fácil, gente. Eu sei que não é fácil. Tente passar as melhores informações possíveis. Mas eu sei que você está nervoso, você recebeu ali uma descarga de adrenalina porque você presenciou aquele fato. Ou ainda mais longe, o envolvido é seu familiar. E você quer o atendimento imediato. Você acaba não conseguindo passar lá para o regulador. Sim. Que a pessoa que está lá,
infartou ou ela engasgou, você fica apavorado. Então, o atendimento já começa desde da ligação, né, Gilson? E às vezes, na hora de você fazer o socorro, você acaba esquecendo de informar dados importantes. Número de vítimas. O que vai lá para prestar o apoio? Quantas vítimas, quantos envolvidos? Se é uma moto só, se são 2 carros de passeio, né? Então, eu acho que o atendimento inicial é primordial. Porque dependendo do número de vítimas que você passar, vai mais ambulância? Vai. Tem o apoio, tem o recurso. Se o informante já tiver condições de detalhar o melhor possível a quantidade de vítimas, se tem vítima caída inconsciente, se tem vítima deambulando, está andando no local e tem 2 pessoas inconscientes, o serviço que está recebendo a ligação, ele já vai, se entra para Renovias, a gente já pede apoio para o SAMU, pede apoio para o bombeiro. Se entra para o SAMU, o telefonista, ele já vai entrar em contato com a Renovias para mandar apoio para o local. Vítima presa em ferragem, a gente tem vítima gravíssima, a gente tem o apoio do Águia, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tem uma base em Campinas, já teve vários casos que eles vêm, a equipe, mesmo que seja um suporte básico, ele inicia o atendimento, as equipes vão para o local, desencarcera, retira a vítima, o pessoal do Águia vem, pega a vítima e leva direto para um centro, geralmente eles levam para o Unicamp. Então, o atendimento da vítima ele vai ganhar muito o tempo de tratamento. Por isso que a informação é muito importante, né? Eu sei que o profissional de saúde, a hora que quando vê um acidente, ele quer tirar a pessoa de dentro do carro, quer fazer estabilização, ele tem essa parte técnica de conhecimento. Mas, assim, o mais importante, você chegou, atendimento inicial, passar as informações, quantas vítimas são, quais são o quadro da vítima, o máximo que você conseguir passar de informação, né? Quantos veículos envolvidos? É uma moto, um tombamento de moto com 2 vítimas, o garupa e o motorista, né, e o piloto. Não, são 2 veículos, né, com 5 ocupantes em cada um deles. Então, essas informações são importantes para destacamento de profissionais para fazer o socorro. Na rotina de vocês já falaram, aparentemente os acidentes mais comuns estão envolvendo celular no volante. É assim, nós fazemos um registro diário de todos os acidentes, a Renovias tem por obrigação contratual fazer isso, e nós fazemos uma chamada medição dos acidentes. O que nós mais temos diariamente são as colisões traseiras. O que implica isso? Infelizmente, o uso do celular, que aí vai acarretar a falta de atenção e, consequentemente, a colisão traseira, o tombamento de moto. E a colisão traseira ela ocorre por quê? Porque o motorista também não mantém a distância de segurança. O uso do celular, colisão traseira, o tombamento de moto, né, são os acidentes mais frequentes. Infelizmente, hoje eu posso dizer para você que praticamente nós não passamos um dia sem registrar um acidente de moto na malha viária administrada pela Renovias. Motorista alcoolizado também tem bastante, né? Infelizmente, é assim, hoje o motorista ele não é obrigado a fazer o teste do etilômetro, porque ele não pode produzir prova contra ele, isso está na Constituição e não é o Código de Trânsito que vai mudar isso. Estão tentando fazer algumas mudanças, mas infelizmente ainda existem muitos motoristas que dirigem depois de fazer uso do álcool, e isso também tem acarretado um número maior de acidentes, né? E com a energia dos veículos, com a potência dos novos veículos, a gente tem notado também, muitas vezes, o aumento na gravidade do acidente, né? A energia do acidente. Os veículos hoje têm grande engenharia para preservar o motorista, o passageiro, tanto do banco traseiro como dianteiro, no cockpit, que a gente chama, que é a proteção. E um dado importante, mais de 65% dos passageiros do veículo no banco traseiro não fazem uso do cinto. Percebo muito isso também. As pessoas insistem em não usar o cinto, né? Uma pessoa de 100 quilos, se ela for projetada do banco traseiro para o dianteiro, em cima do passageiro ou do motorista,
ela pode atingir essa vítima lá na frente até 3 ou 4 vezes mais o seu peso. Então, ela vai atingir você lá no banco da frente com 400 quilos de peso. Numa enorme desaceleração. Ela vai matar você. Ou ela vai ser projetada para fora do veículo. Então, gente, usar o cinto. Não fazer uso do celular. Manter a distância de segurança. Fazer ultrapassagem em local permitido. Não andar de moto nos corredores das rodovias e das vias. Isso é muito importante. Né? Que é para deixar essa passagem livre para ambulâncias Não, e... nem só a ambulância, mas a sua segurança. Sim. Existem o ponto cego dos veículos. O motorista de um caminhão, de um ônibus, ele não te vê num determinado ponto onde você está na lateral do veículo dele. Isso é importante Ele frisar. vai passar em cima de você. Se você não enxerga o retrovisor Do veículo, do que vai à veículo, sua frente, ele não te enxerga. Não te enxerga. Então é assim, uma prática que a gente vê muito isso em moto, né? Andar atrás de ônibus, de caminhão, para pegar aquele vácuo, de ganhar velocidade e tal. Se você não Mas tá vendo ele também não tá ele te não vendo. vê. E assim, a maioria dos acidentes que a gente tem, tombamento de moto, colisão traseira com vítimas fatais, é porque o caminhão da frente desacelerou, o cara de moto atrás não percebeu e bateu na traseira. E assim, o cara do caminhão foi embora. Não porque vê. ele não percebe. Muitas vezes nem percebe Nem o impacto. percebe nem o sente impacto, nem né? sente. Então, isso é um registro também nas rodovias, né? Infelizmente frequente. Infelizmente frequente. Existem... o airbag, ele é atrelado ao cinto de segurança, o sensor do cinto. E fora a questão que se você... Os carros mais novos, você anda sem o cinto, ele fica apitando. O pessoal coloca o cinto e senta por em cima do cinto. Tem um dispositivo que não sei onde que eles arrumam aquilo. Compra a presilha no É ferro velho. a fivela E do a Só fivela, coloca. sim. Eles colocam ali para calar o alarme e Por acha quê, que né? tá fazendo sucesso. Sendo que é algo... Uhum. Ele O acha que que você vai ele perder tá... na sua vida só de fazer isso daqui? É, Vai Quanto perder tempo? a sua vida. Vai perder a sua Essa vida. é a grande Quanto tempo questão, você né? perde Sim. só de puxar? Você vai perder a sua vida. É isso que tem que ser incrível. colocado. Você vai perder a sua vida. É E as algo tão pessoas não simples de colocam isso na seguir, cabeça. Não. né? Ah, mas E a ele gente morreu? vê- Não, ele ficou paralítico pelo resto da vida dele. Ele perdeu a vida. Perdeu. Tem Você capotamento não que a consegue. gente Você atende. não vai trabalhar, você não vai conseguir sair de sua cama. O carro, o cockpit, a estrutura do carro tá íntegra. Ele amassou o capô, amassou o teto, mas você vê que o habitáculo ali não afundou, não teve dano significativo. Mas a pessoa está ejetada lá atrás, toda arrebentada, porque ela estava sem um cinto. Se ela tivesse com o cinto, ela ia ter alguma escoriação, ia ter alguma lesão, mas não ia ser uma coisa tão nada grave. grave, né? Em comparação ao fato dela estar sem um cinto e ter sido ejetada. Né? As Nossa. lesões da vítima ejetada é muito grave. E eu imagino que o comportamento das pessoas envolvidas no acidente também deve ser um fator que dificulta, às vezes, o trabalho, né? Porque tem a vítima que se machucou, bateu a cabeça, está desacordada. Vocês vão lá, vocês sabem o que tem que fazer. Mas, às vezes, também tem as vítimas que não estão desacordadas, que entram em desespero, Entra em choque, né? entram em Desespero, choque. Isso é uma questão também, não é? Sim. É familiar que está junto. Aí você tem que conseguir ter um controle emocional para cuidar da vítima e cuidar do familiar. Pessoas tentam entrar na rodovia para atentar contra a própria vida depois. Às vezes o acidente foi por culpa dele, envolveu um familiar, um filho Que infelizmente E perdeu a vida que no perdeu local. a vida, e você tem que voltar a atenção para a vítima e para o sobrevivente, para que ele não cause nenhum mal. Às vezes desatento, às vezes nem é intencional entrar na rodovia, mas eles pegam o telefone e começam a falar, gesticular Não vê e que entra vai na indo. faixa de rolamento. Então, e isso é muito comum. Então, assim, cabe aos profissionais que estão no local zelar pela segurança de todo mundo que está ali envolvido. A gente procura colocar no gramado, dali a pouco Tira, né, da cena. volta, tá na cena novamente, a gente isola, tenta isolar da melhor forma possível. Mas então, assim, é bem complexo. Quando chega policiamento, chega apoio, aí vai facilitando. Vai chegando apoio, vai designando. Mas no primeiro momento, é bem complexo. Imagina. Você
Conseguir dar conta de o tudo. controle de Por isso que a toda a informação situação. é importante. Porque Quantos se você estão já passa, envolvidos, Sim. né? O que aconteceu? Qual que é a gravidade? já vai mais apoio junto. Existem o serviço, vítimas. ele já aciona outros apoios. Já. Existem vítimas que fazem confusão mental, porque bateu a cabeça, né? Então, é assim, agressividade, agride o profissional. Assim, não é que ela não quer, é um quadro De choque, né? clínico em decorrência, é um trauma, né? Você comentou da questão de ficar afastado, né, do carro de trás. Tem um negócio desse, não tem? Você tem que medir um ponto e dar 2 segundos? Sim, nós chamamos da regra dos 2 segundos. Isso. Você está numa rodovia, o veículo que vai à frente passou por uma placa de sinalização, você pode gravar aquela placa. Se você atingir aquela placa com menos de 2 segundos, é porque você está muito próximo do veículo que vai à sua frente. Então, o ideal é você manter sempre a distância de segurança, né? E faça essa contagem, você não vai errar. Mas eu faço o que então para melhorar? Está numa velocidade menor na via, ande na faixa da direita. O Código de Trânsito diz que você deve andar em até 50% do limite máximo da rodovia. Por exemplo, a SP-340, que passa aqui por Mogi Guaçu, ela tem uma velocidade máxima permitida de 110 km por hora para os veículos leves. Então, você pode andar até 55 km por hora, certo? A sua menor velocidade pode ser essa. Mas você pode também fazer essa conta. Opa, eu estou a 1,5 segundos do veículo da frente, eu vou bater. Se ele frear bruscamente. Aumente a sua distância de segmento e segue seu caminho normalmente, tranquila e segura. E evitar trafegar em baixa velocidade. Tanto quando você vai adentrar a rodovia, quanto trafegando já. O Machado está certo. A velocidade menor demais também, ela também provoca acidente. O veículo que vem em velocidade da rodovia, às vezes, até ele perceber a velocidade, que você está numa velocidade muito baixa, ele não vai ter tempo hábil de desviar, de frear, e vai ocasionar ali uma colisão traseira. E às vezes, a gente trafegando, você vê a pessoa conversando com o acompanhante, sim, Com totalmente o celular distraído. na mão, Totalmente desatento Sim. e distraído do aí não tem ambiente jeito. no qual ela está. Então, assim, a velocidade demais é perigosa e a baixa velocidade também é perigosa. Essa questão, a gente fala muito dessa questão do trânsito agora em maio, né? Mas essa seria uma questão que deveria ser mais falada durante o ano todo, né? O maio é o maio amarelo, ele é escolhido para isso. A Renovias hoje, neste mês agora de maio, temos com total foco em cima do uso do celular, que eu já falei e vou falar novamente, se tornou a epidemia da distração. Então, o celular, ele é um mal necessário fora do trânsito. Eu tenho que usar o celular. Se abrigue num posto de combustível, estacione fora do acostamento. O acostamento não é lugar para estacionamento. Estacione fora, nos postos da Renovias, por exemplo, nas nossas bases, SAL, no posto de combustível. Saia fora da rodovia para você fazer o uso do celular, né? Porque ele se tornou um grande problema de trânsito, de segurança viária. É um vilão, né? Então, o tema para Renovias esse ano, dentro do Maio Amarelo, é o uso do celular. Nós vamos fazer algumas ações nas rodovias voltadas para a conscientização dos motoristas com relação a não se utilizar do aparelho na condução do veículo. Porque senão, infelizmente, a gente vai continuar contando nossas vítimas. Dentro do Maio Amarelo, especialistas em trânsito determinam que existem 3 fatores para que ocorra a diminuição de acidente. A engenharia, né, de veículo, de rodovia, que as rodovias são modernas. Hoje em dia tem um tipo de defensa metálica, o pessoal costuma chamar de guarda-reio, mas o termo que a gente utiliza é defensa metálica. Ela é feita de um metal que ela deforma, o carro dá um impacto na defensa, ela cede, ela tem uma estrutura ali que ela não é algo fixo, é algo maleável. Então ele vai absorver o impacto e vai fazer o veículo parar em segurança. O ancoramento, onde ela começa, antigamente ele saía do solo.
Aí foi detectado por engenharia que acabava sendo um risco. O veículo vinha. Hoje em dia, se vocês observarem, é suspenso. Eu não lembro o nome certo. Atenuador de impacto, que ele chama. Ele é na altura da defensa. E o veículo bate ali, ele vai recuando e ele absorve o impacto. Ele não vai entrar dentro do veículo e não vai fazer com que o veículo capote. O pavimento, ele é feito de uma forma... As curvas, se vocês observarem quando vocês entrarem numa curva, ela tem um grau de inclinação. Ela é feita, esse grau de inclinação é para ajudar o veículo a fazer mais segurança. A curva com segurança. Se ela fosse reta e você entrasse, o pavimento não tivesse inclinação, você ia sentir que a força da centrífuga ia te jogar para fora da curva. Hoje em dia, nossas estradas são desenhadas de forma a te ajudar. Aí entra a parte de engenharia. As leis e legislação, né, devem ser revistas, e a questão de educação, que entra as campanhas de Maio Amarelo. Na grade escolar, eu acredito que deveria entrar também essa questão de educação no trânsito, na grade escolar, para ser algo assim, para o motorista, para a criança hoje em dia de 9, 10 anos, os futuros motoristas já virem com essa mentalidade. A nossa legislação, se eu não me engano, tem isso, né? Que já era para ser ensinado nas escolas para que a pessoa sair e já prestar a prova do Detran. Não houve a regulamentação para isso. É o mesmo caso da bicicleta. A Renovias é muito questionada quanto à presença de ciclistas nas rodovias. A bicicleta é um veículo previsto no Código Nacional de Trânsito, é um veículo de propulsão humana, previsto no Código de Trânsito, porém não foi feita a regulamentação para que a bicicleta tivesse licenciamento, placa, que o condutor da bicicleta passasse por um treinamento, por uma instrução, e não existe proibição da bicicleta na rodovia. O que a Renovias, o que a concessionária faz? Ela traz algumas orientações para o ciclista, para que ele possa se utilizar da rodovia da melhor forma segura, não é? Fazer a travessia em viadutos e passarelas, não trafegar na contramão com a bicicleta na rodovia, não se utilizar da rodovia sem roupas que tenha refletivo, que chame atenção, né? Uma série de orientações, porque a concessionária não tem este poder de fiscalização e nem autoridade, porque a bicicleta não foi regulamentada. Então, existe essa questão. Alguns temas do Código de Trânsito, por exemplo, prevê a educação escolar, tanto para criança, para adolescente, mas não foi regulamentado, né? Nós temos aí agora, recentemente, os professores da rede pública estão passando pelo treinamento de primeiro socorro, porque, infelizmente, ocorreu um problema no passado, e que agora se criou uma lei, né? E a criança está sendo orientada pelo Corpo de Bombeiros, pelo próprio SAMU, tem até o projeto SAMUzinho, né, Machado? Então, na escola. O SAMU na escola, que faz orientação. E o Brasil, culturalmente, ele deveria aprender isso desde lá do passado. Nos Estados Unidos, por exemplo, a criança aprende a discar o 911 desde nenê, vamos dizer assim. Aqui no Brasil, tem gente que dá o celular para o filho passar o trote lá no 92. E eu não estou brincando, gente. Nosso telefone é o 0800 055 9696. Nós recebemos trote. As pessoas ligam para o 92 para passar trote. Aí o despachador, a inteligência para fazer o mal é tão grande que o médico regulador ele despacha uma viatura de esporte avançado por uma ocorrência que não existe. Isso é muito convincente. O bombeiro despacha... em Goiânia, esses dias, se eu não me engano, o bombeiro despachou um trem de socorro lá, viatura de autobomba, resgate, comando, a viatura médica, por uma queda de aeronave que não existia. O quanto de dinheiro público foi gasto? Quantas pessoas deixaram de ser socorridas naquele momento porque fizeram aquilo? Estava empenhado em outra coisa. Então, o trabalho de APH, ele passa por tudo isso. O Maio Amarelo está aí para a gente orientar as pessoas, porque às vezes você está deixando de ser socorrida realmente, porque infelizmente sofreu um acidente, porque alguém deu um trote, né? E mais uma vez, está usando o celular
para fazer maldade. Tem alguma ocorrência que marcou vocês? Individualmente ou em conjunto? Olha, atendemos alguns anos atrás aí um acidente muito grave em São João da Boa Vista. Eu vou até falar, nós somos julgados por não termos sentimentos. Mentira. Cada um de nós tem seu sentimento. Quem trabalha com emergência, quem trabalha numa UTI, que lida, infelizmente, com o óbito diário de pacientes, de qualquer idade que seja, a gente tem sentimento. O que a gente não pode, né, Gildão, né, Machado? Se envolver com aquilo, porque senão você vai adoecer também. E nós temos um grande número de profissionais de saúde que estão adoecendo. E nós atendemos uma ocorrência alguns anos atrás, em São João da Boa Vista. Um veículo atingiu uma Paraty, um outro veículo. A família inteira foi carbonizada. Né? Nós tínhamos 5 pessoas carbonizadas dentro do veículo. Somente uma pessoa conseguiu ser socorrida. Infelizmente, também ela faleceu no hospital. E a primeira vítima que eu estava presente, que nós retiramos de dentro do veículo, era uma criança. E a família inteira estava indo para fazer um encontro religioso fora de São João da Boa Vista. Marca, porque era uma família inteira, eram crianças, adultos, estavam indo para um encontro religioso. A Renovias não julga o acidente, a Renovias não condena ninguém, nós não temos o poder de prender e pré-julgar ninguém, mas marca. Você vem embora pensando... Era para essa família dizimou a família inteira, né? O causador teve lá os seus problemas, a Renovias também não se envolve nisso, mas a gente sabe que aquilo poderia ter sido evitado, né? E não foi. E aí você volta achando que você não fez o seu melhor, né? Mas não, a gente faz sempre o nosso melhor, seja para o preso em ferragem, seja para o adulto, para a criança. Volta a falar, quem escolheu a vítima, as vítimas foram nós. E se você não quer trabalhar com isso, vai fazer qualquer outra coisa. Ninguém te obrigou a entrar nessa outra profissão. Coisa. Sim. Faça aquilo que te faz bem. Você pode ganhar 60 mil por dia, mas se você não gostar do que você faz, não vai servir. Eu falo isso porque nós aqui vemos todos os dias aquele cara que chuta a cadeira a hora que aciona ele, que xinga que ele vai para uma remoção, que acha ruim que ele tem que trocar o paciente lá no leito, que perdeu o acesso, ele tem que fazer de novo. A gente vê isso. Né? Eu também falo muito isso. Então, ninguém obrigou a gente a escolher essa profissão. Não obrigou, e vou mais além ainda. Infelizmente, não estou falando de empresa A, B ou C, de instituição A, B ou C. A desvalorização do profissional de saúde no Brasil, ela é uma vergonha. Não é? Se você... Toda a profissão tem que ser bem remunerada, toda. Mas o profissional de saúde, ele é muito mal pago. Principalmente o pessoal da enfermagem. Pelo tanto de responsabilidade que tem. Certo. Demais, né? Falta união, falta dedicação. E, gente, não estou criticando, é uma crítica construtiva. O que você estuda é para você, ninguém tira. Mostre o conhecimento, se aplique, se dedique, evolua, para você ter um pouco... E se você achar que você vai entrar para uma área como a nossa e vai ganhar milhões de reais, você não vai. Você vai fazer pela sua escolha profissional, pela sua realização, satisfação. Propósito e satisfação. Né? Então, assim, a gente adora o que faz. Eu não me vejo fazendo outro serviço. Eu até brinco, né, Gildo? Brincava sempre. O meu negócio é tocar sirene. Né? Não é porque eu quero ver alguém machucado, não, nunca. Mas é o que você gosta. Para mim, se não tiver acidente nenhum dia, tá ótimo. Nós somos pagos, vamos dizer, né, Machado, para ficar parado. Se a gente ficar parado todo dia, tá ótimo. O dono lá, o empresário, não quer que a gente saia. Mas, infelizmente, a gente sai. Então, eu saio para fazer bem feito. Sim. Certo?
certo? A vítima não tem culpa nenhuma. Não. Se você não tá de bem com a vida naquele dia, se seu pneu foi furado e você É que tá eu já disse, se você estressado, escolheu, a vítima não tem nada a ver com se isso. você chega na instituição e tem 10 pacientes para você, num determinado setor, tente fazer bem para os 10. Eles não queriam estar ali assim como você. E você escolheu estar lá. Você escolheu. Se você não quer estar Eu ali, não quero mais esteja. isso, eu vou fazer outra coisa. Qualquer coisa que te faça bem. Mas não fica lá não. Né, Judão? Sim. E Nessa outra, questão a dedicação que a gente tem, a gente estuda muito. Né? A gente faz pós-graduação, a gente não fica parado. E tudo isso que a gente faz é buscando, né, o aprimoramento, o aperfeiçoamento para poder dar uma boa assistência. Né? Porque tudo isso, para a gente, em nível de Brasil, não tem muito valor. A gente estuda bastante, a gente se dedica bastante, né? Naquilo que a gente gosta, para ajudar na eficiência do atendimento, para ajudar na eficiência da questão aí do salvamento mesmo, né? Nessa questão entra a questão do conhecimento, da habilidade, da prática diária. O que vai dar segurança para o profissional chegar lá e fazer um bom atendimento é ele ter o conhecimento, ele ter a habilidade, ter atitude, dele chegar e ter a atitude correta do que ele vai fazer, o que ele não vai fazer. E a questão que o Gildo disse, aprimoramento, né? A área de saúde não permite o erro, né? O erro, né? A falha nossa, Um erro nosso custa um uma erro vida. nosso pode custar uma vida. E todo dia atualiza alguma coisinha. É diferente, né, de uma linha de produção. Você trabalhar numa empresa, você erra lá uma medida de uma peça, uma programação de uma máquina, você perde a produção do dia inteiro. Vai detectar, vai Joga te mandar fora, embora, faz outro. vai reprocessar aquelas peças que estragaram, vai dar um certo prejuízo para o empresário, eu vou ser mandado embora, vou procurar outro emprego, mas é vida que segue. Na enfermagem, em geral, na área de saúde em geral, né, não tem como voltar atrás. Você errou um procedimento, né, vai causar alguma consequência naquela vítima. Pode ser uma sequela, pode ser um agravamento do quadro e pode levar o paciente à morte. Então, assim, independente de quanto tempo você tem um tempo ocioso, lá na Renovias a gente tem os procedimentos. Tem dia que a equipe não sai, tem dia que sai 2, 3, 4 vezes, mas tem dia que não sai. Esse dia que ela não sai, a equipe tem por obrigação ler os manuais operacionais, ter uma rotina de treinamento que ele tem que fazer. Por quê? Para a hora que acontecer o acidente, ele vai ter segurança. Ele vai lembrar do procedimento, ele vai lembrar do protocolo, ele vai saber o que fazer corretamente e vai ser o melhor atendimento possível para a vítima, independente da natureza que seja o acidente. Uma vítima, 2, 3, ele vai saber triar, vai chamar apoio, vai atender o mais grave primeiramente, vai ver qual que é a lesão, né? Tem o protocolo XABCDE, eu vou lembrar que está sangrando muito, eu vou lá estancar o sangramento, vou ofertar oxigênio, né? Vou seguir a sequência certinha. O meu atendimento vai fazer toda a diferença na sobrevivência da vítima. Vai fazer a diferença. E para isso, eu não posso acomodar. Eu não posso pensar, falar, eu já conheço, já sei tudo. Nunca vou saber tudo. É o que o Gildo falou. Atualizações, constantemente tem atualizações. Um procedimento que é válido hoje, amanhã, pode não ser mais válido. Pode ter mudado uma dose de uma medicação, um tipo de medicação. E uma coisa que o Machado falou de relevante importância. Equipe. Ninguém faz nada sozinho. O médico não faz nada sozinho, o enfermeiro não faz nada sozinho, o técnico, o condutor, o auxiliar, cada um depende um do outro. Né? No atendimento pré-hospitalar, na rodovia, no município, em qualquer lugar que seja, dentro de uma UTI, é o trabalho de equipe. Não existe eu sou, eu faço, não existe. Cada um depende. Eu não corto ferragem se eu não tiver ajuda de ninguém. Eu não tiro a vítima do carro sozinho. Eu preciso da minha equipe, da nossa equipe, de nós trabalharmos juntos. Porque eu me canso, você vai me ajudar. Alguém tem que estabilizar a vítima. Alguém. Então não existe o eu.
existe o nós. É uma coisa Sempre. muito importante. Sempre. A questão do emocional dos profissionais, ela é pouco falada também, né? Como vocês acham que poderia ser melhor preparado os profissionais? Porque esse senso de responsabilidade que o profissional da saúde tem é um negócio que, se você não está preparado, mexe com a pessoa. Na Renovias, nós já tivemos alguns casos no passado de alguns problemas em que as pessoas se abalaram realmente com a ocorrência e a psicóloga, a assistente social da Renovias, que a Renovias tinha, fazia o contato. Hoje, quando nós percebemos alguma coisa nessa natureza, o colega ele é encaminhado para uma conversa com uma psicóloga que vem fazer o atendimento. Isso pode acontecer? Obviamente que pode, que nem eu falei. Vocês são frios, não. Ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. E nós nos envolvemos, sim, com a ocorrência. E se isso acontecer, essa pessoa precisa de uma assistência, de um tratamento, entre aspas, de um apoio. Né? Então, a gente faz isso. Né? Como a gente tem conversado bastante com as equipes, a gente está muito próximo da equipe. O Machado trabalha no horário da noite, a gente está no horário do dia. É difícil acontecer isso, mas quando a gente percebe, obviamente que o paciente, o funcionário tem que ser assistido. Ele dá assistência, ele precisa de assistência. Né? Então, assim, isso não acontece? Acontece. Pode acontecer e a gente traz esse funcionário para conversar. Eu vou dar um exemplo. Alguns meses atrás, nós tivemos um episódio numa base nossa de uma tentativa de roubo de um veículo que estava estacionado na base, um caminhão que estava lá, que não era da Renovias, e toda a equipe foi rendida pelos assaltantes e foram levados para o canavial, próximo à base. Não fizeram nada com eles, tá? Eles não foram agredidos, mas foram arrebatados e levados lá para o meio do mato. Na mesma semana, todos vieram para cá, passaram pelo médico, passaram pela psicóloga, receberam uma atenção nossa no momento, na hora, nós fomos para lá. Então, assim, não se pode abandonar o profissional de saúde. Né? Não se pode deixar com que ele se transforme num doente, né? A gente tem que estar bem. A gente tem que estar bem para bem atender. É isso em todo lugar, né, Judão? Sim. Nós precisamos nos apoiar mais, né? Nesse acidente que o Alexandre relatou da família que acabou sendo carbonizada, foi muito perto da base. Foi coisa de 1,5 km da base de São João. E a equipe chegou muito rápido. E quando eles chegaram, ainda ouvia-se gritos no veículo. Tinha pessoas vivas ainda gritando, pedindo socorro, e sem poder fazer nada. Né? Mantiveram distância, o bombeiro chegou, não foi a irrigadeira nossa mesmo que chegou e combateu. Aí foi possível retirar o condutor, ainda com vida, mas acabou falecendo posteriormente. Então, a equipe inteira passou. Várias consultas com um psicólogo. É algo que abala, né? Porque, assim, a criança... Eles relataram que a avó gritava para tirar a criança do carro. Você vê a pessoa ali, só que você não pode fazer nada, Você porque não pode fazer nada. Você acaba colocando a sua vida em risco. Né? Não tinha, infelizmente, não tinha o que ser feito. O combate de incêndio foi feito, mas foi tarde. E a equipe inteira, assim, é muito impactante. A equipe inteira se abalou. A equipe inteira ficou abalada. Então, o atendimento, o apoio psicológico é muito importante. Ô Gildo, fala pra gente qual que é a importância de estar capacitando os enfermeiros em graduação para esse tipo de realidade. Porque quem acabou de entrar na faculdade, por exemplo, não faz ideia de como que é, né? A gente tenta aproximar ao máximo o aluno da realidade, né? Igual a gente já teve um evento aqui na faculdade, né? Que a gente trouxe, né, a Renovias, o Alexandre veio, trouxe o pessoal. Eu acho que o que vai trazer, né, a segurança, o que vai trazer a segurança do atendimento é o conhecimento. É a gente passar o máximo possível de informação, passar o máximo possível da realidade, do que pode acontecer, né? Se ele tem a segurança, ele tem essa estabilidade emocional,
que o Alexandre fala. Não é que a gente não tem coração. É que, assim, a segurança atrelada ao treinamento, né, te dá uma segurança de você poder fazer uma atuação emocionalmente estabilizado, né? A gente trabalha na urgência, a gente não sabe quem a gente vai socorrer, né? Pode ser uma criança atropelada. E aí? Um familiar. Então, é assim, isso não pode te desviar do propósito profissional. Por outro lado, a gente é humano, né? Então, a capacitação dos profissionais, você tem que mostrar a realidade para ela, viu? Você vai trabalhar numa porta de um pronto-socorro, você não sabe quem que você vai atender. Às vezes chega um parente seu lá, e aí? Ah, você vai trabalhar na rodovia, tá? Você vai atender um acidente, pode ser um parente seu, mesmo que não seja. Às vezes a cena, ela vai fragilizar você. Porque poderia ser. Podia ser. E assim, a primeira coisa que a gente pensa, quem tem criança em casa, né? Quando você vê um acidente envolvendo a criança, a primeira coisa, fala, nossa, né? Será que tá bem, né? Será que tá bem lá? É a primeira coisa. Então, é assim, formar profissionais hoje é trazer para a realidade o máximo de informação daquilo que pode ter, né? Por isso que, às vezes, os professores, que a gente procura trazer para a área acadêmica, são profissionais que têm vivência. Não adianta eu falar de um acidente se eu nunca vi um acidente. Não adianta eu querer formar um profissional que eu nunca eu vou formar um profissional para trabalhar numa UTI. Eu nunca vi uma UTI. Não tem como. Não tem como. Então, eu preciso passar essa segurança para ele, eu preciso passar a realidade, né? Não vou enganar ele e falar, viu, não tem nada. Lá é tudo lindo. Lá é tudo lindo, viu? Você vai gostar. Super divertido. Não, viu? Você vai trabalhar na porta para um socorro, você não sabe o que vai chegar. Pode chegar uma criança, né? Pode chegar N motivos para te desestabilizar. Mas, assim, aí vai a parte profissional. O que você aprendeu? Como que você trata essa situação dentro dos protocolos, né? E se eu errar, você não vai errar. Por quê? Porque o protocolo... Tem o protocolo para você seguir. Se você seguir... O protocolo te respalda, o protocolo te dá a segurança para você trabalhar, para você fazer a sua atuação enquanto enfermeiro, né? Então, eu acho que esse é um apanhado que a gente tenta colocar pro aluno, né? E isso que vai dar subsídio para ele ser um excelente profissional, uma coisa que a gente sempre prezou aqui na Unimogi, né? A gente não forma só o profissional, a gente forma pessoas habilitadas, responsáveis para poder trabalhar, né? Para poder salvar vidas. Bom, acho que a gente já sabe a resposta de vocês, mas se todo mundo pudesse mudar uma atitude hoje no trânsito, qual seria? Atenção. Atenção, e aí a atenção engloba tudo, principalmente o uso do celular. Cuidado com a sua segurança, né? Afivela seu capacete, põe o cinto de segurança. Eu vou andar de moto, planeje o trajeto, não respeite o trânsito. Gente, as pessoas não têm noção o quanto é doloroso você ver uma fratura de uma perna, de um jovem, né? De uma pessoa que vai ter sequelas em definitivo, por exemplo. Então, assim, atenção. É a epidemia da desatenção. O uso do celular, não cumprir as regras de trânsito, não cuidar da própria segurança, que eu falei, vocês estão aqui, vocês saíram de casa de manhã, estão aqui até agora. Você quer fazer o quê? Voltar para sua casa. Então faz direito. Não custa nada, né, Machado? Tem responsabilidade e bom senso. Muitas vezes no trânsito, o que falta muito é bom senso. Ceder a vez. Vai passar no local estreito, tá vindo um veículo de frente. Nenhum dos dois cede a vez, nenhum dos dois tem bom senso. É o eu que eu acabei de falar, é o eu, eu né? Vou, não, eu tô 2 metros na frente, eu vou passar primeiro do que ele. O que vai adiantar isso? Não vai, sim. A chance de você vai chegar mais cedo. Você vai chegar mais e acontecer algo mais grave, ou mesmo que não aconteça nada grave,
Mas eu vou perder meu compromisso, eu ia perder 20 segundos se eu tivesse deixado o outro veículo passar. 20 segundos no máximo, eu já segui meu caminho, tava tudo certo, ia fazer um joinha, ia dar uma buzinadinha, né? Por conta da pressa. Harmonia no trânsito. Não. Eu tava com pressa, não vou esperar, vou passar, enrosca, vai perder o compromisso. Hoje em dia, o trânsito está muito violento, você não sabe qual que vai ser a reação da outra pessoa. Assim, briga no trânsito com a arma de fogo, morte, é muito comum. A gente vê nos noticiários, diariamente, a briga no trânsito acabou em morte. Tudo por causa de bom senso. Às vezes, o ego da pessoa não permite deixar o veículo ultrapassar, eu vou apertar, não vou deixar ele me passar, né? Eu posso me acidentar, eu posso causar um acidente no outro veículo, eu posso atropelar um coitado que não tem nada a ver com a história ali na frente. A pressa de você chegar a 30 minutos pressa. adiantado Então, assim, faz com que você às vezes nem chegue. Né? É a questão de bom senso. Bom senso. Bom senso e civismo, né? Educação no trânsito. Respeito. Respeito. É o que está faltando demais no trânsito, é respeito. Agora, pra gente entrar no encerramento, uma frase que vocês acham que representa o Maio Amarelo. Seja prudente. Seja prudente. É o que a gente pede. Prudência, ela engloba tudo que a gente disse aqui, né? Seja prudente com você mesmo, com a sua família, com os seus amigos, com o trânsito. Seja prudente. Eu acho que é uma frase que traz tudo aquilo que a gente falou, né? Se eu for imprudente, eu vou me envolver em tudo que a gente falou aqui. Eu vou provocar lesões em mim e nos outros, nos meus familiares. Então, se eu for prudente, eu vou evitar todo e qualquer acidente. Porque todo e qualquer acidente ele é evitável. Sem prudência, em qualquer lugar, não só no trânsito, né? Se eu tenho que usar um cinto para subir numa escada, eu devo usar o cinto. Seja prudente, use o cinto. Então, seja prudente, é a minha frase. Preservação, respeito à vida e amor ao próximo. Né? Isso é muito importante. Vai fazer toda a diferença. Sim. Bom, nós agradecemos vocês, agradecemos a disponibilidade, porque vocês perderam um bom tempo de vocês aqui com a gente. Nós estamos ganhando. Estamos ganhando. Isso aqui é ganhar A gente tempo. também. É ganhar. A gente agradece, eu agradeço em nome da Renovias, agradeço vocês da Unimogi. Estamos à disposição. Precisar da Renovias, eu vou deixar aqui o telefone de emergência, se necessário. É o 0800 055 9696. Novamente, nós estamos no Maio Amarelo e o nosso foco esse mês é combater a epidemia da distração, que é deixar de usar o celular ao volante. Né, seu Machado? Com certeza. Gildão, obrigado pelo Está à convite. disposição. Obrigado Eu que às meninas agradeço, pelo agradeço Agradece. a organização. Nós tivemos aqui o mês passado, né? Sim. Fizemos aqui um simulado que foi muito valioso, repercutiu bastante. A gente faz questão de fazer esses exercícios simulados, porque é no simulado que a gente erra. E a gente faz o simulado que é para a gente ser prudente. Isso. Tá bom? Bom, a gente viu hoje que acidentes nos trânsitos são fatais, mas na maioria das vezes eles podem ser evitados. E a gente fica com esse aprendizado de hoje, e principalmente com a mensagem de não use o celular no trânsito. Seja prudente. Seja prudente. Agradecemos a você, compartilhe esse nosso vídeo, se inscreva no canal e curta. Muito obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Boa noite, obrigado. Boa noite. Até mais.